A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na penúltima lição desse trimestre. Lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Posso viver para a sua glória? Nesse trimestre que estamos trabalhando sobre o argumento. O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você através da palavra. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento aqui no YouTube. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Deixa teu likezinho, teu comentário, teu joinha, participa com a gente nessa ministração e que Deus em Cristo te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Cristo. Não se esquece, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade. Também estamos disponíveis no Spotify, onde você pode ter acesso às nossas videoaulas para a glória de Deus. Eu espero muito que o Senhor fale com você através dessa ministração, que você seja edificado em Jesus e que o Senhor confirme essa palavra também no teu coração para a glória de Cristo. Então vamos para a aula de hoje, em nome de Jesus. Chegamos hoje na penúltima lição desse trimestre, lição de número 12. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema, o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus, já nos preparando então para o próximo trimestre, que é o terceiro deste ano de 2023, onde você pode ser edificado em Jesus. Já estamos postando as lições para você também. O tema da aula de hoje é: posso viver para a sua glória? É importante você lembrar que essa aula cai no dia 18 de junho, aniversário da Assembleia de Deus no Brasil, tá? Não se esquece disso, gente. Comemora os 112 anos da tua igreja, da Assembleia de Deus, você que faz parte da Assembleia de Deus. Estamos felizes por essa data histórica para a glória de Cristo. Antes de você entrar diretamente na lição, eu quero te dar algumas dicas de leitura para que você possa realizar esse momento de forma especial junto com os teus alunos também. Então vamos para o nosso momento de leitura bíblica. No nosso momento de leitura bíblica, nós vamos trabalhar então sobre o seguinte argumento aqui. Nós estamos trabalhando nesse trimestre e nessa lição nós vamos trabalhar sobre esse tema. Posso viver para a sua glória? Então inicie pela própria leitura bíblica que a lição traz. Ela apresenta um versículo introdutório que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Dica: peça um dos alunos para fazer a leitura junto com você. Depois apresente a leitura bíblica em classe, que se localiza em Lucas, capítulo 2, versículos 39 ao 52. Faça essa leitura junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica. Você pode pedir um aluno para ler um versículo, outro para ler outro. Isso vai dinamizar muito a tua ministração também em sala de aula. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. Toda quarta-feira, agora em novo horário, estamos postando as lições da classe dos juvenis a partir das 18 horas aqui no YouTube, tá? No Spotify a partir das 6 da manhã. 18 horas no YouTube, Spotify às 6 da manhã, você pode nos acompanhar. Para a glória de Cristo, eu sempre posto as lições com antecedência e você já tem acesso a esse material para exaltar a Cristo em todo o tempo. Que Deus abençoe você pela palavra e que essa aula seja edificante para a glória de Deus através da tua vida em Cristo Jesus. Na lição de número 12 deste segundo trimestre, nós vamos voltar o nosso olhar especialmente para essa prática de ser uma pessoa que pode viver para a glória de Deus na prática do reino de Deus, como um discípulo, uma discípula de Jesus. Você pode trabalhar isso em sala de aula junto com os teus alunos também.
Voltando o teu olhar para essa prática de ser um discípulo, uma discípula de Jesus, você vai desenvolver isso junto com os teus alunos, entendendo sobre a importância da obediência. E vamos pegar o exemplo de Cristo, da humilhação de Cristo, da encarnação de Jesus, esse mistério da encarnação que aponta então para esse trabalhar de Deus também em nossos corações. Vamos entender agora que servindo a Deus em todo o tempo, nós vivemos então para a glória e honra do Senhor. Analisando essa proposta também, vamos compreender que Deus ele opera em nós de maneira gloriosa, de maneira graciosa, nos ajudando em todo o tempo a servir a Deus. Ou seja, você serve a Deus com o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento, colocando a tua vida à disposição de Deus. Para a gente entender isso de forma poderosa em sala de aula hoje, vamos então para o primeiro ponto da lição. E o primeiro ponto trata sobre a obediência que glorifica a Deus. Neste primeiro ponto da lição, antes de entrar no primeiro subtópico, é muito importante, como dica para você, apresentar o tema do primeiro ponto para os teus alunos, apresentar cada subtópico que você vai trabalhar, é só citar, é só você dizer, olha, nós vamos trabalhar sobre 2 subtópicos, que são 2 que você vai desenvolver, citando o tema deles, junto com os teus alunos, para criar e gerar expectativa para você não perder o foco da administração. Existem professores que iniciam a lição, mas não terminam a lição, porque perdem o foco. Então, não perca o foco na hora da administração. Analisando isso e realizando isso em sala de aula, vai então para o primeiro subtópico, que vai desenvolver especialmente o seguinte argumento: um filho obediente. Ou seja, vamos tomar o exemplo da pessoa de Jesus. Ao analisar as escrituras, neste primeiro subtópico, nós vamos entender que Jesus ele é o exemplo de pessoa obediente que nós temos na Bíblia, especialmente sobre a sua infância, a sua adolescência junto aos seus pais, servindo a Deus. Nós vamos perceber que a obra da encarnação é um mistério tremendo. E há também um papel paternal aqui do próprio José. Inclusive, eu comento isso na lição de número 12, da classe dos adultos, vale a pena você assistir, onde eu falo sobre o papel paternal de José. José ensinou a Jesus uma profissão, a carpintaria. Jesus era conhecido como carpinteiro também, filho de José. Você vai perceber que Jesus ele tem uma experiência profunda com a palavra, ele conhece da palavra. Isso porque o seu pai lhe ensinou a palavra. José, que tem esse papel paternal aqui, que abraça Jesus pela vontade do Senhor, ensina, inculca na cabeça de Jesus a palavra. E nós entendemos pela palavra que aos 12 anos de idade, Jesus então vai a Jerusalém com a caravana da sua família para passar por um teste educacional. Detalhe, naquele tempo existiam as escolas de educação, conhecidas como Beit Midrash ou Beit Sefer. A Beit Midrash é conhecida como a casa do livro, ou seja, a casa da repetição, onde as crianças aprendiam até os 12, 13 anos sobre a lei, aprendiam a contar a respeito da lei, geograficamente sobre a lei, aprendiam a ler e escrever com a lei, e aos 12 anos eles passavam por um teste junto aos rabinos. Jesus passa por esse teste junto aos rabinos, lá em Jerusalém, citado por Lucas. E é interessante que Jesus estava no templo e ele impressiona as pessoas pela consciência que ele tem através da palavra. Isso foi inculcado pelo seu pai José, o seu pai terreno. José que tem esse papel de ser um ensinador, de ser alguém que inculca na cabeça de Jesus a palavra de Deus. Observe, Jesus também foi humano, tá? Isso é o mistério da encarnação. Ele decidiu ser humano, decidiu aprender com alguém, ele deixou-se aprender com alguém. E aqui nós aprendemos pela palavra como Jesus ele obedece aos seus pais, como Jesus ele honra os seus pais, como Jesus também é um filho obediente pelas escrituras, e você pode tirar algumas aplicações aqui desenvolvendo isso com os teus alunos. Jesus também teve uma infância normal. E sobre isso eu quero destacar com você agora no segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: como Jesus viveu de forma sábia e inteligente.
A palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça e conhecimento. Jesus tinha consciência de que ele era Deus. Isso foi inculcado por sua família terrena. Essa ideia de Jesus só ter a revelação de que é Deus no momento do batismo com João Batista, isso é uma heresia, tá? Jesus já tinha essa consciência, isso foi inculcado por José, por Maria, respeitado, ensinado, ele obedecia isso. Em Nazaré, ele aprende a respeito disso. Agora, detalhe, Jesus ele cresce de forma inteligente também, ele sabia ler e escrever. Ele cresceu com as crianças da sua comunidade, ele tinha amizades. É tão interessante que a forma educacional daquele tempo, conforme William Coleman, aproveitava até as brincadeiras para ensinar profissões. A Bíblia descreve que Jesus ele valorizava as crianças e brincava com as crianças, ao ponto de ele dizer: deixai vir as minhas criancinhas. Então, analisando o texto, você vai perceber dentro da palavra que Jesus ele era obediente ao Pai. Obediente aos seus pais terrenos, mas obediente também ao Pai Celeste. Dentro da palavra, você vai perceber que ele tem um temor pelo Senhor, ele obedece à palavra, ele honra a sua família, ele cresce em estatura, mas obedecendo o chamado de Deus. A Bíblia oculta para a gente dos 12 aos 30 anos de Jesus, mas nós entendemos que durante todo esse processo, Jesus ele amadureceu, tendo a responsabilidade familiar. Possivelmente José morre durante esse período e ele assume esse papel familiar como primogênito da casa, sendo uma pessoa que obedece a Deus e obedece também aos seus pais, vivendo para a glória de Deus. Avançando, vamos então agora para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: vivendo a liderança cristã com sabedoria. Neste segundo ponto da lição, é importante você observar que você só tem um ponto corrido. Não há divisões como subtópicos aqui. Então você precisa citar o ponto e apresentar agora o perfil do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele traz uma perspectiva muito interessante a respeito do caráter da liderança cristã. Ele escreve 13 cartas no Novo Testamento. Essas cartas são divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é conhecido como doutrina. Você pode citar isso para os teus alunos. Não tem na lição, mas eu quero dar isso para você. O primeiro grupo é doutrina, formado por 6 epístolas. Vou citar fora da ordem bíblica para você entender que são doutrinas. Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Esse é o conjunto doutrinário. O segundo conjunto é conhecido como conjunto de epístolas da prisão. São 4 cartas. Você pode citar em sala de aula. Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Então você tem 4 cartas que são as cartas da prisão. E o terceiro e último conjunto é conhecido como cartas pastorais. Quem é que entra? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. O Paulo lhe traz uma perspectiva muito tremenda nas suas cartas em demonstrar o papel da liderança cristã, mas ao mesmo tempo em demonstrar o papel do cristão em honrar a sua liderança. Olhando para o texto bíblico, você vai entender que em Jesus agora você é livre do pecado, mas você agora tem uma liderança cristã. Essa liderança é a liderança que guia a igreja ouvindo a voz de Deus. Então, Paulo nos ensina a honrar os nossos líderes, honrar a nossa liderança, ter o respeito com o próximo, agir como comunidade de igreja, agir também na prática da evangelização. Isso está escrito nas suas cartas. Então, analisar o perfil da liderança, especialmente as pastorais, você vai perceber que Paulo ele fala muito sobre o dever do líder, muito sobre o dever também do servo, muito sobre o cuidado pastoral, muito de entender a respeito da escritura e de servir a Deus em todo o tempo. Que Deus use você pela palavra. Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento na nossa lição: palavras que glorificam a Deus. Neste terceiro ponto, é importante você observar que você tem subtópicos para trabalhar. Cita o tema do ponto, o tema de cada subtópico, para não perder o foco da ministração. E avança então para o primeiro subtópico, que vai trabalhar sobre o cuidado com a língua.
Observe que neste primeiro subtópico você está trabalhando agora com outra epístola, a epístola de Tiago. Tiago, que é conhecido como irmão do Senhor, pastor da igreja de Jerusalém. E o Tiagão aqui, ele traz uma orientação para a igreja ser uma igreja agora que tem um foco em servir a Deus. Ser uma igreja que não trabalha com fofoca, disse-me-disse, com mentiras. E ele valoriza agora essa responsabilidade de viver para a glória de Deus, não espalhando, vamos utilizar palavras do nosso tempo, fake news, mas tentando agora utilizar a nossa boca, a nossa fala para a glória de Deus. A nossa língua pode ser um instrumento mortal, mas pode ser também um instrumento que produz vida. A nossa palavra também pode produzir vida. Ao analisar esse texto, você vai perceber que o próprio apóstolo Tiago nos ensina, incentiva a ter um cuidado com aquilo que falamos. Precisamos pensar antes de falar. Esse é o sentido dessa ministração. Precisamos honrar o outro com as nossas palavras, declarar palavras de bênção. Esse é o foco dessa aula. E que você seja usado por Deus para incentivar isso para os teus alunos também a partir da epístola de Tiago. Avançando, segundo subtópico do terceiro ponto, destaque então sobre a nossa maneira de falar. A partir da abordagem da epístola de Tiago, você vai perceber que a nossa maneira de falar deve ser uma maneira que exala a presença de Deus. Ou seja, na boca do cristão não pode ter o palavrão, não pode ter a mentira. O nosso linguajar é um linguajar cristão, um linguajar que respeite e honre o próximo. Nós precisamos então honrar o nosso irmão com a maneira que nós vivemos, com respeito, tratando as pessoas bem. Isso é viver para a glória de Deus de forma honesta, não somente dentro da igreja, mas também no lugar onde nós estamos inseridos. Agir com gentileza, com educação, com responsabilidade, honrando a nossa palavra também. Vale a pena a gente falar sobre isso, de honrar a palavra no nosso tempo, junto aos nossos alunos, para a glória de Deus, a partir da perspectiva da Epístola de Tiago. E para fechar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre a prudência no falar. Neste terceiro e último subtópico, nós vamos entender sobre a prudência no falar, ou seja, pensar antes de falar, pensar que as nossas palavras podem produzir vidas, mas também pode machucar alguém. Entender que aquilo que nós dizemos pode sim trabalhar para o crescimento de uma pessoa. Por isso nós precisamos trabalhar de forma moderada naquilo que falamos, não de forma explosiva, agindo com difamação, com mentiras, separando as pessoas, porque se nós agirmos assim, nós estamos sendo então guiados pela mentira, e a mentira não provém de Deus. Ao analisar essa abordagem, nós entendemos então, a partir dessa ótica bíblica, que o discipulado precisa estar no nosso linguajar, que o evangelismo também precisa estar. É nosso papel anunciar Jesus para alguém, falar de Cristo para alguém, trazer no coração do nosso adolescente, especialmente a nossa responsabilidade cristã de glorificar a Deus com o testemunho das nossas palavras. E que essa aula possa ter te edificado em Cristo. A minha oração é que você seja uma bênção para a glória de Deus, edificando vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, e se você pode, deixa aqui teu comentário, ele me ajuda muito a alcançar vidas para Cristo. Se você pode também, se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha a gente no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Me acompanha no Instagram também, @Janderson Nascimento ou @FaciliteBD. Tira uma foto, me marca no Insta, acompanha a gente lá, você vai acompanhar o nosso ministério pastoral, as novidades sobre a escola bíblica dominical que a gente sempre posta para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Lembra que estamos postando as lições dos juvenis toda quarta-feira em um novo horário, às 18 horas, onde você vai ter acesso ao nosso material para a glória de Deus. Agora eu quero te convidar para um momento especial, para um momento de oração, para você ser edificado e edificada em Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. Eu quero orar por você.
Você que precisa de oração. Você que necessita da bênção de Cristo sobre a tua vida. Eu quero interceder por você. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula também. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, eu oro por esse teu filho que está precisando de oração, por essa tua filha que precisa de resposta da tua parte. Eu oro por esse teu servo, essa tua serva que vai ministrar essa aula para a glória do teu nome. Que o Senhor seja exaltado de uma forma poderosa através da vida dele e dela. Que o Senhor seja glorificado através dessa ministração. Que o teu nome seja exaltado. Senhor, eu peço a tua bênção de uma forma especial sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Fala com a tua igreja através dessa ministração. Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que retorna para ti. Que o Senhor possa abençoá-lo. Dê sabedoria para os teus servos viverem para a tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito nessa ministração. O primeiro texto é esse aqui, ó. A Igreja Local e Missões vai trazer uma perspectiva muito legal sobre essa vida missionária e viver para a glória de Deus. Jesus Cop, do Douglas Gonçalves, material muito legal da editora Mundo Cristão. Vale a pena você ter esse texto em mão sobre as cópias de Jesus. Quero indicar para você esse texto, Formação do Discipulador, do Tiago Cavalcante Alves, material extraordinário que pode te ajudar a crescer, e também Integração, do pastor Paulo, um material muito legal que vai te edificar em Cristo Jesus. É um curso de evangelismo discipulado para a glória de Deus. Que Deus abençoe você através dessa ministração. E eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, onde nós vamos trabalhar sobre o tema: posso cumprir a vontade dele? Claro que sim. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.